Deus colocou no meu coração falar nessa noite sobre um tempo novo, um tempo que eu quero chamar de tempo de restauração. Deus tem um tempo de restauração para a sua vida, para a nossa família, para a nossa igreja, só que você tem que crer e viver esse tempo de restauração. Imagine você chegar uma manhã ou uma noite e de repente a Igreja Batista Memorial sumiu. E quando eu falo a Igreja Batista Memorial sumiu, você chegar e você não encontrar nem mesmo o salão, irmãos, nem ruínas, você encontrar o terreno vazio, não encontrar nada, não encontrar o templo da Memorial, encontrar o terreno vazio. Uma igreja de 56 anos, você acha isso possível? Nesse tempo de Copa, eu vi algumas curiosidades na Rússia, e me chamou a atenção, e é objeto da nossa oração, orar pela Rússia, que é um país que eu creio que mais de 50% ainda é cristão. Isso é motivo da gente orar para que continue realmente prosperando a palavra de Deus ali. Mas em 2008 aconteceu um fato inusitado. Lá tem muitas igrejas antigas. Em 2008, uma igreja que era conhecida como Igreja da Ressurreição. Essa igreja, ela, em 2008, completou 200 anos de existência. E essa igreja, ela estava com os seus cultos, na realidade suas missas, que eram uma igreja ortodoxa, não estavam acontecendo. E um grupo de um vilarejo perto falou: poxa, como a igreja completou 200 anos, vamos reativar os cultos, vamos reativar a vida da igreja, vamos voltar para lá. E aquele grupo voltou, resolveu ir até a igreja, uma igreja de 2 andares, uma igreja de 200 anos de existência, uma belíssima igreja. E quando eles chegaram, eles tiveram uma surpresa. Não havia nem ruínas, haviam roubado tudo. Tudo. Os padres ficaram furiosos, indignados, e diziam: blasfêmia, pecado, como isso pode acontecer? E ficaram indignados com aquilo. Uma igreja totalmente ter sido roubada. Não é normal, às vezes, as pessoas lá, como aqui no Brasil, roubarem objetos, roubarem instrumentos, roubarem coisas da igreja. Mas a igreja inteirinha foi retirada daquele lugar. 2008, você pode pesquisar, Igreja da Ressurreição, o nome dessa igreja. Não houve ressurreição para ela. Como aconteceu isso? Tijolo por tijolo. As pessoas que moravam em volta viram o abandono, começaram a tirar tijolo e vendiam cada tijolo no valor do nosso real, vendiam para alguns comerciantes lá por 10 centavos. E um foi vendendo, outro foi vendendo, e foram juntando e foram tirando tijolo por tijolo. E aí a indignação, né, dos líderes me fez pensar: e quem roubou pessoa por pessoa dessa igreja? Quem tirou pessoa por pessoa dessa igreja? E isso me fez ver, e essa mensagem Deus me trouxe, porque eu fiquei muito indignado também, triste, chorei diante de Deus, quando numa semana só eu tive 2 notícias, e de perto da gente, de pessoas conhecidas aqui da igreja, 2 jovens cometeram suicídio no mesmo mês, na mesma semana. Acho que uma de 15, uma de 17. Uma no fundo da sua casa, num fio telefônico, porque havia rompido seu namoro. Outra, eu não sei a forma que foi, mas depois disso, conversando acho que com a irmã Medina, vamos saber de tantos outros que têm acontecido. E você sabe que sobre suicídio evita-se de divulgar, de falar. Eu acho até correto o porquê, mas isso me fez pensar que tijolo por tijolo, vida por vida tem sido ceifada de uma geração, de jovens, de adolescentes, de pessoas. E nós não podemos nos omitir, não podemos ficar calados. É tempo de restauração. E tempo de restauração do que, irmãos? Tempo de restauração de algo que foi profetizado em Amós 9:11. Você pode abrir a sua Bíblia, mesmo assentado, acompanhe. Amós 9:11. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi,
Consertarei o que estiver quebrado, e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguirei, para que seja como era no passado. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. O tema central do livro é que o povo de Israel havia quebrado o seu concerto com Deus, e por ter quebrado esse concerto, essa aliança com Deus, o povo estava perecendo, o povo estava sofrendo. E quando eu leio sobre este pequeno versículo bíblico, eu fico pensativo e percebo que muitas das coisas que têm acontecido nos dias de hoje, é porque essa casa caída de Davi ainda não foi restaurada totalmente, ou ainda não foi restaurada como deveria. Nós sabemos que Davi estava falando de algo naquele tempo. Ele falava porque havia o tabernáculo, que era conhecido até como barraca, e Davi estava falando que, essa palavra também dizia isso, que não ia ficar um barraco, não ia ficar apenas um tabernáculo, haveria um templo que haveria de ser construído, como foi construído o templo de Salomão. Então, havia uma palavra profética sobre isso, mas mais do que isso, quando Amós fala, ele não estava falando de construir uma palavra profética simplesmente do primeiro templo, ou do segundo templo. Ele estava falando de uma construção que era algo interno, algo interior do povo de Israel, e do novo Israel que somos nós. Era um chamado à justiça e à retidão, era uma visão de julgamento e ao mesmo tempo de misericórdia. E nós vemos que quem leu os primeiros capítulos de Amós pode ficar pessimista, porque as palavras de juízo ali são severas, irmãos, são palavras duras, são palavras cruéis sobre o povo. No entanto, se você ler o livro de Amós, ele termina com uma palavra de esperança. E as palavras de Amós sobre a restauração, sem dúvida, falam de uma restauração. E Amós 9:11 fala: naquele dia. Quando, irmãos? Quando será esse tempo de restauração? Amós diz: naquele dia. A resposta bíblica para a pergunta humana do tempo de restauração, ela é uma palavra profética. E é interessante quando você abre a sua Bíblia, pode abrir em Atos 15:16, você vai ver que no Novo Testamento, não é o Velho Testamento, a mesma palavra de Amós, de restauração desse povo de Deus. Essa palavra de Amós se repete em Atos 15:16, diz assim: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei. A cena que estava acontecendo em Atos era um concílio mesmo, os apóstolos estavam ali examinando as escrituras, examinando as palavras proféticas, e eles entenderam que estava acontecendo agora esse tempo, porque com a vinda de Jesus, estava se cumprindo a profecia do verdadeiro templo de Deus ser levantado, e nunca mais cair, e nunca mais sucumbir. Foi uma discussão teológica. Se você estudar depois Atos 15, você vai ver que eles estavam discutindo sobre isso, porque a restauração da casa caída de Davi é uma palavra profética ligada a Apocalipse 14:16, que cada nação e tribo e língua e povo um dia será restaurado. É uma palavra profética para nós. Mas o que me levou a pensar que nesse tempo de restauração do templo de Deus, exige um chamado de urgência para a igreja de Jesus, para você e para mim. E essa restauração do templo de Deus só vai acontecer se nós vivemos um tempo de prioridade. Prioridade. Tempo de restauração é um tempo de restabelecer a prioridade. Pense nessa noite bem, qual é a sua prioridade? O que tem sido a prioridade da sua vida? Eu gosto muito dessa frase de John Maxwell. Ele diz assim: se eu me esquecer do que é fundamental, ficarei escravizado pelo que é imediato. Quantas coisas imediatas têm escravizado você e a mim? Quantas coisas têm tirado o nosso foco? Como essa igreja que, de 200 anos, que sumiu, porque com certeza tirou o foco daquilo que era para ser prioridade como igreja. A palavra prioridade, eu já disse certa vez aqui na igreja, ela é da palavra do grego para prioridade, é protos, o grau superlativo de pró, antes de,
E é interessante que o proto-evangelho, ou seja, a primeira palavra de esperança depois da queda, é chamado de prioridade, de proto-evangelho, aquela palavra profética que você pode conferir depois em Gênesis 3,15. Mas esse tempo de prioridade que Deus tem para você e para mim, é um tempo que Ele vai levantar outros profetas, e o profeta que eu quero trazer, porque eu entendo que o tempo da memorial, ouça bem, que é um tempo de conquista, e toda conquista ela traz festa, traz motivo de alegria. Nós vamos viver também uma parte do tempo de Ageu. Você pode abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ageu, procure aí na sua Bíblia, está aí, profeta Ageu. Eu quero ler apenas um versículo. Tem algumas versões, mas o significado é o mesmo. Ageu 1,7 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Uma outra tradução diz assim: pensem bem no que tem acontecido com vocês. A linguagem de hoje traz essa versão. E na revista atualizada diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Ageu 1,7 nos chama a pensar no que já foi no passado a sua vida e no que é hoje. E eu gosto muito de pensar nessa palavra profética de Ageu, porque Ageu, o nome dele é Shagai, que significa festivo. Ageu, ele é considerado aquele pastor encorajador, motivador, que quer levar a igreja a restaurar, a construir aquilo que está destruído. E é interessante que Ageu, ele estava em sintonia com a palavra de Deus e com as palavras proféticas que haviam sido lançadas já antes. E Ageu entendeu que havia uma prioridade para o povo de Deus. Eu costumo dizer que aquilo que é prioridade na nossa vida é o que nós menos fazemos. Por exemplo, eu sempre bato nessa tecla de Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Sinceramente, tem sido prioridade na sua vida? E a sua justiça tem sido prioridade na sua vida? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Só aqui Mateus 6,33 já nos levaria a pensar que verdadeiramente nós não temos vivido a prioridade de Deus na nossa vida, e por isso as coisas não são restauradas como deveriam ser restauradas. Então, em primeiro lugar, pense nessa noite, baseado nesse texto de Ageu, pense bem, que há um inimigo chamado indiferença, tirando a nossa prioridade. Há um inimigo que distorce as prioridades da nossa vida, porque Ageu, ele convoca o povo, e convoca você e a mim, e diz assim: aplique o seu coração, olha, dá uma olhada, pense bem no que tem acontecido na sua vida, e veja bem se você tem priorizado o Senhor. Esse ministério do profeta Ageu é tremendo, porque agora olha como que Deus faz as coisas. Eu creio que há 8 anos e meio, uns 8 para 9 anos atrás, Deus me deu uma palavra profética, e essa palavra vai permear o meu ministério até quando Deus mandar. Eu queria desafiar, se um irmão sabe que qual é a palavra que eu tenho lançado sobre a igreja como uma palavra profética já há um bom tempo. Alguém sabe? Onde? Isaías 45, 2, quem já recebeu essa palavra do pastor Richard pessoalmente, assim, ó, não de púlpito? Isaías 45, 2 e 3. Levanta a mão se você já recebeu essa palavra. Pode levantar. Olha aí, irmãos. Essa, pode abaixar a mão. Essa palavra de Isaías 45, 2 e 3 é uma palavra que Deus deu para o rei Ciro. Olha como Deus age. Deus entregou para o rei Ciro, falando assim: olha, eu irei adiante de você, você nem me conhece, eu vou endireitar todos os caminhos tortos, Ciro. Eu vou, olha, quebrar as portas de bronze, eu vou despedaçar os ferrolhos de ferro, eu vou te entregar os tesouros e as riquezas encobertas, para que você saiba de duas coisas: eu sou o Senhor, e eu te chamo pelo teu nome. E essa palavra é ligada à palavra lá de Apocalipse, de um nome que é de pedrinhas brancas, que vai entregar só para o vencedor. Sabe quando que se cumpriu essa profecia para Ciro? Na época do profeta Ageu. E sabe o que aconteceu? Ciro autorizou
50.000 pessoas do povo hebreu voltarem para reconstruir o templo. Deus promete e Deus cumpre. 50.000 judeus saíram animados com a visão de reconstruir o templo, sendo coordenados por Zorobabel como governador e por um sacerdote. Sabe qual que é o nome desse sacerdote? Josué. Olha Deus novamente colocando esse nome de Josué, mas é outro Josué, da linhagem sacerdotal de Zadok. Tudo estava correndo perfeito, as pessoas voltaram para reconstruir o templo. Sabe por quê? Os pais, irmãos, ensinavam para os filhos em casa assim: filho, o templo foi destruído, o templo está abandonado, um dia, filho, nós vamos voltar e nós vamos reconstruir o templo, nós vamos reconstruir o lugar de adoração ao Senhor, nós não vamos ficar escravos a vida toda, filhos, nós vamos voltar, e quando a gente voltar, você, eu, o papai, a mamãe, os filhos de vocês, vão participar desse novo templo reconstruído, que vai ser reconstruído para o Senhor. E aquela promessa estava no coração, até que um dia que a profecia se cumpriu, e foi autorizado voltar aquele povo, para reconstruir aquele templo. Sabe como que aquelas pessoas voltaram? Animadas, cheias de expectativas, mas sabe, de repente começou o inimigo a permear. Esse inimigo começou a permear a vida daquelas pessoas, e esse inimigo chamava indiferença. Eles começaram a preocupar consigo mesmos e deixar de lado as coisas do Senhor. Deixou de ser prioridade fazer as coisas para o Senhor. Eu já disse isso e quero falar novamente. Amados, nós não precisamos para esse tempo de militares, de médicos, de pastores, de agrônomos, de dentistas, de psicólogos. Nós precisamos de médicos, psicólogos, dentistas, militares, cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Aí sim, nós vamos ver que a indiferença não vai fazer parte da nossa vida. Nós não vamos tirar o foco daquilo que é prioridade. É por isso que o Senhor fala assim: olha, cuidado com o inimigo indiferença, ficar indiferente com amor ao próximo, com o cuidado com as pessoas à sua volta, você preocupar somente com a sua casa, com as suas coisas. Eu estou preocupado com a minha faculdade, pastor, eu não vou poder ir na reunião de oração. Eu estou preocupado, pastor, com tal coisa, eu vou deixar minha célula. Pastor, eu estou preocupado com tal coisa, não vai dar mais, não tem como. Eu não vou poder ir na escola bíblica, eu vou ficar estudando para uma prova, pastor. Eu não vou poder ir em tal coisa porque eu tenho um concurso para participar, pastor. Eu não estou falando que você não tem que estudar para a prova, eu não estou falando que falar para o concurso, mas que quando aquilo é prioridade na sua vida, que ele ocupa um lugar principal na sua vida, as coisas vão acontecer. Porque muitas vezes você deixa de vir na escola bíblica, deixa de vir no culto, deixa de fazer para estudar, mas depois você gasta tanto outro tempo em outra coisa que você poderia ter reservado para estudar. Você está indiferente muitas vezes para as coisas de Deus. Considere o vosso passado, quem você era e quem você é hoje. Segunda coisa, pense bem numa coisa que está cercando você. A voz do povo é a voz de Deus, irmãos? Porque tem ditado, o pessoal no mundo fala isso, não fala? A voz do povo é a voz de Deus. Você já ouviu isso, né? Mentira do cão, mentira do capeta. A voz do povo não é a voz de Deus. Sabe por que o povo dizia? Ainda não é tempo. Nós começamos a obra aqui, mas vamos parar que tem outras coisas para fazer. Ainda não é tempo de restaurar o templo. Ainda não é tempo. Olha só, quando a indiferença se instala no servo de Deus, ele passa a entender que o serviço na obra de Deus é secundário. Ageu 1:2 diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Quando aqueles homens saíram da escravidão da Babilônia, eles só tinham um único objetivo: restaurar o templo. No dia em que você foi salvo por Cristo Jesus do inferno, você só tinha um objetivo:
pregar e falar de Jesus para outras pessoas. Você era apaixonado por Jesus, você era apaixonado pelas coisas dele. Talvez você visse um poste e você queria pregar para o poste. Tem gente que é assim, fica... Note bem nesse versículo, como que o inimigo é sutil. Aquele povo não disse em nenhum momento que não iria reconstruir o templo. Às vezes as pessoas chegam para mim, pastor, eu não vou ser líder de célula ainda, eu não vou ainda, eu não vou, pastor, tal coisa, mas ele não está dizendo que não vai fazer. Só que o tempo vai passando, e vai deixando para amanhã, ainda não chegou a hora. Então, preste atenção, a voz do povo não é biblicamente a voz de Deus. Amém, irmãos? O mundo, o povo está dizendo um monte de ideologia. Eu quero falar isso de púlpito aqui. Eu estava conversando com uma pessoa, irmãos, eu não entro porque eu sigo a Bíblia. Paulo falando a Timóteo, falou assim, não entra em discussão tola, banal. O servo de Deus não deve se envolver nessas coisas. Às vezes alguém posta uma coisa num grupo, aí o outro já briga, fala assim, já briga por partido político, por ideologia política, aí já fica e eu não estou defendendo A e B, é os dois que brigam, não é só um, não é só quem é do socialismo ou do capitalismo, é os dois irmãos que como diamantes se ferem um ao outro. As pessoas estão defendendo ideologia. Glórias a Deus, irmãos. Eu falei assim que mexeu, quando domingo passado aquela palavra que nós recebemos, um ensino, uma palestra, teve gente que falou assim, pastor, teve gente que ficou chocada, né, porque eu não sei qual o nome científico, tem criança, para falar algumas palavras, eu como pastor não gosto de ficar falando, mas os seus filhos recebem palavras piores na escola, o nome do órgão genital do homem e da mulher recebe com um nome vulgar lá, não pense que não, e o celular que seu filhinho pega, pais, que você às vezes está cansado, você entrega o celular na mão do filho, as crianças sabem do que eu estou falando, assiste um desenho, automaticamente, se é no YouTube, ele já oferece outro desenho, ou até um filme, porque dependendo do título, ele já oferece outra coisa, e a criança clica, ela vai ver coisas até obscenas ali. Você às vezes pesquisa sobre comprar alguma coisa, um carro, uma passagem de avião, você já viu que daqui a pouco vai chegar um monte para você de propaganda de passagem de carro? Tecnologia, irmãos, não pense, você deixa 5 minutos, 2 minutos com uma criança com o celular na mão. Na Inglaterra, a criança não fica com o celular na mão, é só para estudar, e tem as horas de brincar, as horas de colocar na mão. Só estou dando um alerta e falando para você sobre isso. Essa voz do povo diz, ainda não veio o tempo de restaurar o templo, e as pessoas estão brigando por ideologia. As ideologias que tem de gênero, tem crente defendendo, e eu quero convocar a igreja, irmãos, quero convocar cada crente a defender princípios da palavra de Deus. Não defenda ideologia, defenda princípios. Eu poderia, irmãos, às vezes o pessoal brigando por causa de ideologia de política, de partido, eu poderia como líder influenciar muita gente, eu sei a influência que um líder tem, eu poderia falar, irmãos, meu candidato é fulano, meu candidato é ciclano, tem hora que eu tenho vontade, irmãos, de verdade, eu acho que a gente tem que orar, eu estou orando sobre isso, eu não tenho que falar, isso é no meu papel, e eu queria que vocês orassem sobre isso, irmãos, porque nós temos que orar por quem a gente vai colocar lá no Senado, quem a gente vai colocar como deputado, porque vai representar o povo, e a voz que precisa estar por trás dessas pessoas não pode ser a voz do povo, tem que ser a voz de Deus. Orar pelas autoridades constituídas. Há pessoas que têm deixado para amanhã pela indiferença e porque têm escutado a voz do povo. Quem que é o povo? Filósofo, que vem com sofisma, ideologia, pensamentos de todo tipo. Jesus mesmo conversando, olha o povo, como que é o povo, até crente, vamos falar dos crentes aqui, os apóstolos, são crentes, estão junto de Jesus, João 4,35, aí Jesus está dando conversa, não dizeis que ainda faltam 4 meses até chegar a colheita? Eis que vos digo, erguei os vossos olhos e observais os campos que estão brancos para a colheita. A voz do povo é, não está pronto, não está na hora da colheita, não está na hora de fazer isso. Mas a voz de Deus diz, é hora, é tempo,
é tempo de restaurar. Terceiro lugar, pense bem, a voz de Deus é a voz que eu ouço? Acaso é tempo? Qual é a voz que se tem escutado? Qual é a voz que tem chegado nos seus ouvidos? Quando Deus foi dar o primeiro mandamento, quando o primeiro mandamento chegou, a primeira coisa que Deus fala, antes de tudo, é falar assim: ouve, ó Israel. Ouve, precisa ouvir. Tem gente que fala assim: como que eu vou ouvir Deus? Esses dias eu estava ajudando uma mãe a explicar para a filhinha. Falei: pastor, minha filhinha, criança faz pergunta difícil, né? Mãe, eu não consigo ouvir Deus. Como que a senhora ouve Deus? Sua filha chega para você e fala assim: mãe, a senhora já ouviu Deus? Você ouve Deus, minha irmã? Tem gente que fala assim: que pastor, né, abusado, fala que ouviu Deus, falou com Deus, Deus falou com ele. Você consegue ouvir Deus? Como que você ouve Deus? Eu falei: mãe, faz o seguinte, conta a história das 100 ovelhas, fala de uma ovelhinha que ficou perdida, fala: filha, aqui na Bíblia diz assim, olha, que uma ovelha ficou perdida e o pastor foi atrás. Sabe como que vem para as pessoas ouvirem Deus? Pela palavra. Como ouvirão? Se não há quem pregue, se não há quem fala. Ouve a Deus, tem canções que não dá para ouvir Deus. Tem canções que você fechar o olho, parece que é só a canção romântica que o cara fez para uma mulher, dele põe no meio de Jesus, só para disfarçar. Aí fica falando: te amo, te amo, te amo, aí foi Jesus, né? Tá louco fazer uma declaração de amor, né, para alguém? E aí põe lá no meio de Jesus só para disfarçar aquilo lá. Mas tem canções que tem a Bíblia dentro dela. Você aprende a Bíblia, Deus fala através das canções, Deus fala na adoração, Deus fala na música, Deus fala na natureza. O testemunho, quem foi lá no nosso mutirão, não teve como não sentir uma unção, uma graça, uma presença de Deus ali naquele recanto memorial. Gente, já é abençoado, Deus começa a comunicar tanta coisa para a gente ali, maravilhosa. Apocalipse 2,7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero dizer que Deus fez uma reprovação ao povo. Deus usou o profeta Ageu para dar um alerta para o povo, e eu estou chegando num ponto nevrálgico, estou chegando num ponto que é muito importante para você que está passando por luta financeira, você que não consegue sair das dívidas, você que trabalha e nunca consegue construir nada. Estou chegando aqui para você. Eu tenho autoridade para falar disso, você sabe, né? Que só quem passou por lá sabe o que é. De não ter lugar para morar, de ter que mudar de casa. Não era por ano, não, era cada 3 meses, 2 meses, porque naquela época não pagou aluguel, sai fora, né? Deus intervém contra aqueles que abandonam e tiram a sua obra como prioridade na sua vida. Abra sua Bíblia em Ageu 1, de 5 a 6. Vamos com os nossos olhos sobre essa palavra. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Que o Espírito Santo ministre sobre você essa palavra como um rema. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Tem gente que nem semeia, irmãos. Tem semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquitel furado. Agora olha Ageu 1, 10 a 11. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre o trabalho das suas mãos. A Bíblia registra de capa a capa que Deus tem bênçãos para a sua vida. Quer ver só para você analisar isso que eu estou falando. Olha como, quando nós não priorizamos Deus, não é que Deus está amaldiçoando, irmãos, isso afeta. Eu falo assim, quando o casal não está bem, e briga, e o cara vai trabalhar, se fala que a oração da mulher e do homem não passa do teto, é retida a oração, e a bênção não chega. Um exemplo só, mas olha aqui,
Coisas cruciais na vida do ser humano. Semente. Semente é erzará. Semear, fecundar, engravidar. Frutos. Uma mulher fica estéril, o animal fica estéril. A árvore não nasce, a planta não nasce, não fecunda. Os seus objetivos, seus alvos, seus sonhos, seus investimentos, suas expectativas, porque a semente não germina, não frutifica. Está entendendo, irmão? Mas vamos lá, vestimenta, ela abaixa, dignidade, santidade, identidade, proteção. As suas vestes, você não é reconhecido como alguém de respeito, você não é reconhecido como alguém de confiança. O cara fala, eu não posso pôr você na minha empresa, eu não confio em você, não dá para pôr você aqui, você falta o trabalho, você fica dormindo na sua casa, você mente para mim, você pega atestado falso, você não cumpre o seu horário, quando eu não estou aqui você não trabalha, você não produz. As suas vestes não são vestes santas, você não tem dignidade, você não tem identidade, eu não vejo nem proteção na sua vida. Mas vamos para o salário, sacar. O salário e o cereal. Salário é o reconhecimento ao mérito, direito, objetivo de quem trabalha. O cereal representa a abundância e a prosperidade. Isso aqui é bíblico, viu, irmão? Isso é significado bíblico. O orvalho. O orvalho representa o refrigério para o causticante calor do deserto e das lutas da vida. O pastor Christian leu, o salmista fala assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo que desce sobre irmão. Naquela época não chovia, irmão, descia um orvalho. Sabe aquela pequena água que molha de manhã a vegetação, só para dar refrigério ao calor do deserto. Quantas lutas da vida você precisa do orvalho de Deus sobre você? Simbolizam tanto fortaleza quanto o local de comunhão com Deus. Por isso que o pessoal fala, vamos orar no monte. Agora que a igreja descobriu esse monte, que é o Recanto Memorial, você vai dar o povo querendo orar lá, né, Alice? Que maravilha, que lugar abençoado. E aqui, em nome de Jesus, entenda bem essa palavra aqui, vinho, tá? Para aqueles que já, olha, o pastor falou vinho, agora vou ter que, né? Mas o vinho representa a alegria verdadeira. Por isso que lá em Isaías fala vinho e leite, a alegria verdadeira, a alegria do Senhor. O Senhor está no meio de vós e Ele deixará sobre vós a alegria. E aí o azeite, witchar, azeite, óleo. Azeite simboliza a unção do Espírito Santo na vida do salvo. Nessa noite eu desafio você a pensar bem no que tem acontecido na sua vida. É um tempo de restauração talvez na vida financeira, é um tempo de restauração na saúde, é um tempo de restauração na prosperidade, é um tempo de restauração na fidelidade aos dízimos, às ofertas, é um tempo novo. Deus zela pela sua obra, e Ele zela pelo bem-estar e pelas bênçãos para a vida do seu povo. Deus estava intervindo contra as suas vidas, para que nada prosperasse. Sabe, irmãos, às vezes Deus faz algumas coisas que é para a gente lembrar que a gente só está de passagem aqui. Eu fui esses dias num funeral, gostei muito, o pastor deu uma explicação, que eu gostei demais. Ele falou, eu falei, que exemplo que dá para você entender algumas coisas. Sabe aquelas perguntas que você faz assim, puxa, tem tanto bandido, tanta gente ruim aí, por que não morre esse traste, não morre esse bandido e morre ali gente boa? Morre um bebê, morre uma criança, falando de tragédias, de coisas que, por que não morre? Ele deu uma explicação muito legal, que ele falou assim, que Deus, ele custa caro para ele a morte de um santo. Sabe por quê? Irmãos, o que vale mais? Se colocar no chão assim, 1 quilo de prego ou 1 quilo de diamante? Qual que vale mais? Se você fosse ter que escolher 1 quilo de prego, 1 quilo de diamante, qual que você pegaria? Irmãos, tem gente que é prego, e Deus fala assim, eu vou te transformar em diamante, eu tenho esperança ainda. Agora você já é diamante, vem para cá, você é precioso demais para mim. Gostei demais desse exemplo.
Meu pai se transformou num diamante, na mesma hora Deus falou assim, vem para cá que eu não quero mais perder você, e levou meu papai para o céu. Meu irmãozinho estava querendo se desviar dos caminhos do Senhor, meu irmão, é melhor salvar a alma que perder o corpo, vem para cá, você é um diamante precioso para sua mãe, para sua família, vem para cá. Agora tem gente que é prego, e Deus quer transformar em diamante ainda, é por isso que Deus fala assim, deixa esses pregos aí, está furando, machucando, ferindo, mas eu tenho esperança que vai virar diamante. O profeta disse, esperaste muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco quando o trouxeste para casa, eu com assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Quero que você leia na sua casa depois, que Deus fez, coisa maravilhosa. Deu uma loucura em mim hoje, Deus mostrou um negócio, que eu trouxe aqui duas coisas aqui, 2 taquetel aqui. Um aqui, irmãos, representa, Deus colocou isso para mim, um representa casa, e o outro representa templo. Pastor Christian, me ajuda aqui, tira aqui o que representa casa. Esse pastor é doido, né? Isso que representa casa. Tira para mim, por favor, aí. Isso, obrigado. Desse lado aqui, peraí. O que é isso aqui, irmãos? Tijolo. Tijolo é para construir casa. Eu poderia chegar, irmãos, eu quero que você ouça bem dos seus pastores. A gente poderia chegar aqui, irmãos, nosso recanto memorial precisa de tanta coisa lá. Olha, tem um negócio lá que se você mandar 10 mil essa semana, a gente já vai fazer. Se mandar 25 na outra, já vai fazer outro. Se mandar 50, já vai fazer outra. Aquele recanto lá, irmãos, a gente não quer fazer casa. Casa você faz com tijolo. Templo se faz com vidas. A gente não quer construir uma casa, porque uma casa ela pode ser feita de tijolo, vários tijolos. Você pode construir uma casa de 1 quarto, de 3, de 10 peças, pode construir um palácio, mas essa casa vai ficar aqui, vai ficar, não vai para o céu. Agora, essa noite o apelo vai ser diferente, viu? Pastor, tira para mim aqui, por favor. Outro tijolo aqui. Tudo. Esse aqui, relacionamento discipulador, a revista 1. Esse aqui para mim é semente para construir templo. 1 Coríntios 3,16 diz assim, não sabeis vós que sois templo de Deus? Então, desde o início que eu estava falando assim, pense bem, nessa noite Deus está falando assim, olha, o templo que eu quero restaurar é você mesmo. Você sabe quantas pessoas, depois daquele dia que eu preguei, para procurar essa revistinha aqui, Discípulo e Discipulador, eu sou de fé, irmãos, eu comprei 1000. Você sabe quantas pessoas me procuraram a Margarete ali? Umas 3, porque o restante eu que ofereci. Cada uma dessas duas, eu chego aqui, vou pegar logo o Lenilson, que Jesus está voltando, foi um dos primeiros a chegar lá na oração, na chácara de manhã lá. O Lenilson é meu amigo, ele é meu funcionário, ele trabalha comigo, ele é meu funcionário há 15 anos, eu falo, ô Lenilson, você trabalha comigo há tanto tempo, esse estudo aqui chama relacionamento discipulador, esse aqui é alguns encontros de Jesus com as pessoas, aqui são 4 estudos, e você é uma pessoa muito preciosa para a minha vida, eu queria saber se você não quer fazer comigo esse estudo, são 4 lições só, na realidade tem uma revista número 2, se você gostar, a gente faz a 2, aí o Lenilson vai dizer para mim, não, eu já tenho, eu quero,
dificilmente alguém não vai querer ter um relacionamento discipulador. Eu entrego para o Lenilson e falo, só que o Lenilson tem uma tarefinha, eu vou fazer a minha e você faz a sua. A gente se encontra, e aí quando a gente se encontra, a gente vai gastar 1 hora, a gente escolhe 1 hora na semana, e aí eu confiro a minha tarefinha com a sua. O que você não conseguir, não tem problema, a gente faz junto, e aí a gente vai tirando as dúvidas. Eu comecei o meu. Pastor, é mais difícil de ter, meu contato é maior com um crente, mas Deus me deu, falou, vai atrás. Eu fui atrás de uma pessoa. Já vou deixar com o Lenilson, que ele já está enganjado aqui. Está sendo maravilhoso para mim, porque no meu primeiro encontro com esse meu amigo, que eu amo muito, é um irmão para mim, ele já entregou a vida para Jesus. E não é porque é o pastor, porque quantos anos eu oro por ele. No segundo encontro, quando nós fizemos a lição, que é conhecereis a verdade, ele falou para mim assim, sabe, essa semana eu entendi o que é verdade. Eu não sabia o que era verdade. Eu quero desafiar você a gente construir. Eu poderia falar lá para o Recanto, gente, a gente precisa construir lá. Eu já falei, nós já falamos isso, nós não vamos fazer apelo, irmãos, para, olha, me dá tanto, me dá isso, me dá aquilo. Lá para, pode até ser que alguém fale assim, pastor, está precisando aí de 10 mil tijolos, 30 mil tijolos, tá, você quer dar, está precisando de cimento, tá, mas eu só vou pedir de você a sua fidelidade no dízimo e nas ofertas. Fidelidade na oferta é você dar aquilo que Deus colocar no seu coração. O Carlos Constantino, ele foi passear em São Paulo, ele falou, pastor, eu fui na igreja lá do Carlito, teve um empresário lá que doou, adivinha quanto, pastor? Eu falei, eu não vou adivinhar. Ele falou assim, fala um número. Eu falei assim, uns 10 mil, eu falei, quase, pastor, 10 milhões. 10 milhões, vai conhecer a igreja, é cidade, né, pastor Cristian? Igreja da cidade, em São José dos Campos, é uma cidade. Eu acho que não tem nem igreja americana daquele jeito lá. Não estou falando que a gente tem que ser uma mega igreja, mas eu estou dizendo que eu só quero pedir da igreja para a gente lutar por isso. Você até conversar assim com o seu filho, com o seu irmão, com o seu pai, com o seu marido, com a sua esposa. Você é fiel? Vamos ser fiel no dízimo? Vamos ser fiel nas ofertas? Se a igreja for fiel no dízimo, na oferta, não precisa fazer campanha, irmãos. É na fidelidade. E eu creio, irmãos, vai acontecer tudo que tem acontecido ali no Recanto Memorial, porque Deus traz à existência o ouro e a prata. Mas, irmãos, vidas, almas, Ele pede da igreja. Ele pede de você. Ele pede de mim. Quero convidar você a baixar a sua cabeça, curvar a sua fronte. Enquanto você está de cabeça baixada, Ageu 1:12 diz assim: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Zodaque, o sumo sacerdote, e olha só, e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, os quais o Senhor seu Deus tinha mandado dizer, e o povo temeu ao Senhor. Enquanto você está de cabeça abaixada, irmãos, o texto diz que o governador, o sacerdote e todo o povo reconheceram o seu erro, temeram diante do Senhor e tomaram uma atitude. Deus disse ainda: olha, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Zodaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. O Senhor quer despertar você nessa noite. O Senhor quer que você reveja as suas prioridades. Eu quero dizer para você que Deus não desistiu de você. Deus quer usar você. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar você grandemente.
Quero que você olhe para cá. Eu já contei essa história e é o meu testemunho. Isso que eu vou contar para você foi um testemunho que eu ouvi em 2001. Eu estava num treinamento, eu já contei isso, mas Deus me mandou contar novamente nessa noite. Eu estava num treinamento de evangelismo explosivo. É um treinamento para as pessoas aprenderem a evangelizar. E lá eu vi um testemunho de um evangelista chamado Bob Pierce. Bob Pierce, ele evangelizava em todos os lugares e ele ia para lugares que ninguém queria ir. Quando ele descobria que tinha um leprosário, por exemplo, ele queria ir no leprosário, evangelizar as pessoas lá. E esse Bob Pierce, ele foi num leprosário na China, isso. Ele foi num leprosário na China, e nesse leprosário, quando ele foi, havia um homem muito doente. A lepra já estava consumindo aquele homem. Aquele homem estava perdendo partes do seu corpo. Naquela época o tratamento de lepra não era como agora. E Bob Pierce falou de Jesus para aquele homem, e aquele homem entregou a vida para Jesus. Naquela época alguém que ficava num leprosário ficava para sempre. Você lembra que o próprio São Julião aqui ainda tem uma parte da vila ali que é pessoas que foram curadas e continuaram morando ali em volta. Você sabe disso. As pessoas vão se deformando, perdem orelha, perdem parte do nariz, dos lábios, a visão. Este homem, nesse leprosário, ele entregou a vida para Jesus. E todos os dias da sua vida, enquanto ele estava vivo, ele anunciava Jesus para as pessoas. E ele colocou Jesus como prioridade na vida dele, e ele queria que todos tivessem o presente da vida eterna. Então ele disse: olha, quando eu não puder mais falar, eu quero estar preparado para continuar falando de Jesus. Chegou um momento que ele já não podia mais ver, ele perdeu a sua visão, ele não podia mais ouvir, ele não podia mais falar, que ele tinha perdido a sua língua, ele não podia mais tocar, que ele perdeu os seus dedos da mão. A única coisa que ele podia fazer era sentir a vibração do piso que ele mandou colocar. Eles colocaram um piso de madeira em volta, embaixo da cama dele, para que quando alguém se aproximasse, ele soubesse que alguém se aproximou. E ele podia simplesmente sentir as vibrações de tremer. Obrigado, irmã Medina. Ele só sentia as vibrações. E ele pediu que cada vez que alguém fosse visitar, porque o testemunho dele era conhecido, que levassem as pessoas próximo da cama dele, que ele queria ainda anunciar Jesus. E as pessoas falam: como ele vai anunciar Jesus, se ele não pode ver, se ele não pode ouvir e se ele não pode falar? Então as pessoas se aproximavam dele e de alguma forma sacudiam a cama dele, e ele sentia as vibrações, e ele entendia que havia alguém ali na frente querendo ouvir de Jesus. Ele já não tinha nem os seus dentes. Bob Pierce conta esse testemunho, que ele se colocava apoiado com os tocos do braço na sua cama, e com uma das suas mãos sem dedos, ele levantava a mão para cima, e ele dava um sorriso sem dentes, que ele não tinha dentes, e ele fazia esse gesto. E as pessoas em volta explicavam que esse gesto, ele estava dizendo: só existe um digno de honra, digno de glória, digno de todo louvor. E aí as pessoas que sabiam do testemunho dele falavam: se você está aqui diante dele, você pode ter um encontro com esse que é único, de digno de honra, de glória e de louvor. E muitas pessoas se renderam aos pés de Jesus por causa do testemunho deste homem. Você pode ver, você pode ouvir, você pode tocar, você pode falar. Qual é a sua desculpa para não falar de Jesus? Eu quero desafiar, irmãos, quero desafiar em nome de Jesus. Você que é um crente, um servo do Senhor,
Não vou falar para você pegar agora, não. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé. Fala assim, eu não sei como fazer, mas eu vou procurar ajuda dos pastores, vou procurar ajuda de alguém, mas eu vou tentar discipular alguém, vou tentar evangelizar alguém. Como que vai funcionar? Você vai fazer com o seu amigo, com a sua amiga, com o seu colega de trabalho, uma lição, 2. Você não tem obrigação dele se converter, não é nosso objetivo. Nosso objetivo é anunciar a palavra de Deus. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo de Deus. Meu objetivo é que você faça a 1 e a 2. E depois nós pastores vamos marcar um intensivo. Quando a gente vai falar de batismo, vai que um desses seus amigos, um desses seu parente fala assim, eu quero fazer esse intensivo. E ainda assim, não é que ele vai batizar, ele vai ouvir mais uma vez a mensagem. E pode ser que ele deseje se batizar. Eu quero desafiar você que entendeu a mensagem do Senhor, você que é crente, e eu quero orar. A minha esperança é que enche o altar, enche os corredores. Mas meu apelo hoje é não para ganhar uma alma nessa noite, mas porque se tiver pessoas que não têm Jesus, o Senhor vai fazer a obra nessa noite. Mas eu quero chamar ganhadores de almas. Eu não quero pedir por tijolos. Tijolos o Senhor vai dar para a gente. Não quero pedir dinheiro por recanto, não quero pedir dinheiro para nada aqui. Nossa igreja não vive de dinheiro. Nossa igreja vive para salvar almas, para glorificar o nome do Senhor. Enquanto adoramos ao Senhor, você que entendeu essa mensagem, quero convidar você, nós vamos terminar nossa oração intercessória, vai ser diferente, é vir aqui à frente, dizer, Senhor, eu quero obedecer o seu chamado, eu quero discipular alguém. Sai do seu lugar enquanto adoramos, eu quero orar por você, quero orar pela sua vida.